Interpretação de Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 44. Nos dias de Noé e a vinda do Filho do Homem, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comera, bebera, casara e dera-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigie, pois, porque não sabem a que hora há de vir o seu Senhor. No entanto, considere isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, esteja vocês apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensa. A descrição de Jesus sobre a igreja, não mais uma profecia bilateral. Mateus 24, 37. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus iniciou sobre o versículo 37, ele discorreu sobre uma figura unilateral, tratando para a igreja, criando uma alusão da arca de Noé e com trabalhadores na igreja, figurando um moinho. A descrição escatológica de Jesus, ele sintetizou uma perícope dos dias de Noé com a parábola do semeador em Mateus 24, versículo 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comera, bebera, casara, dera-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus sintetizou mandando que a igreja esteja em alerta, para não acontecer o que aconteceu nos dias de Noé. Pois o fato é que, depois que a figueira estiver com seus ramos terros, não se sabe o dia e nem a hora para a igreja, porque a geração da figueira não escapará da grande tribulação, isto é, a linhagem dos judeus. No entanto, a igreja será tirada antes da ira, isto é, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E espera do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, a porta da arca se fechou, sendo uma figura do arrebatamento. Os que não entraram estiveram se divertindo, bebendo e se casando, e etc. Pois aqui Jesus está tratando do arrebatamento da igreja pré-tribulacional, sendo que, se fosse na grande tribulação, não estariam bebendo e se casando por causa do governo mundial e o sistema econômico para comprar e vender. O fato é que Jesus está falando com a igreja, porque haverá uma tribulação como nunca houve e nem haverá. Por isso, não estarão bebendo, nem casando e se dando em casamento por causa do sistema do governo. Pois a teoria pós-tribulacional quer encaixar esse assunto com a igreja na grande tribulação, tendo sido sistematizada essa teoria pós-tribulacional por Robert H. Gundry, pastor batista. Enquanto diferente corrente de interpretação pré-tribulacionismo que foi popularizado no século XIX por John Nelson Darby. Portanto, Jesus dissertou acerca da parábola do semeador em Mateus capítulo 13, versículo 22. Jesus embasou uma perícope acerca das pessoas que procuram riqueza, são representadas pela semente que caiu entre os espinheiros. Então, o sufocamento da palavra, as preocupações dessa vida e as ilusões, engano das riquezas, funcionam como espinhos que crescem e abafam a mensagem do evangelho no coração. De fato, nós temos esse direito de prosperidade, no entanto, sem perder o foco no reino. Sendo que o ser humano gosta de fazer as coisas naturais da vida, que foi o que Jesus dissertou: comera, bebera, casara, dera-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, em Mateus 24, 38 ao 39. A descrição do livro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Apenas 8 pessoas foram salvas na arca durante o dilúvio. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, suas 3 noras. Eles foram protegidos de uma chuva que durou 40 dias e 40 noites, resultando no afogamento de toda a vida terrestre fora da arca.
A descrição de Mateus capítulo 24, versículo 40, então estando dois no campo, será lavado um e deixado o outro. Jesus fez uma narrativa sobre estando dois no campo. Então, ele sintetizou será levado um e deixado o outro. Jesus discorreu acerca do assunto com uma expressão narrativa do campo. As pessoas que trabalham no campo, trabalhadores rurais, agricultores, pecuaristas, desempenham atividades essenciais para a produção de alimento e matérias-primas, envolvendo cultivo da terra, manejo de animais, colheita, manutenção de equipamento, gestão de propriedades rurais. É um trabalho de dedicação diária e alto esforço físico. Então, são dois cristãos no campo. Eles trabalham com ovelhas. Na narrativa, alimentação para elas e etc. Isto é, Jesus estava discorrendo sobre ministério na igreja. Será levado um e deixado o outro. É uma perícope das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Então, quem será levado para o reino? Serão as prudentes. A descrição do versículo 41, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, a narrativa expressa que quem está moendo no moinho está trabalhando para o reino, isto é, são duas pessoas. Havia 3 tipos de moinhos em Israel: moinho de sela ou manual, moinhos giratórios, moinho de alavanca. A descrição de Jesus na narrativa de moinho, de forma bíblica, sendo especialmente durante o período bíblico, eram ferramentas essenciais e domesticadas, focada principalmente na produção diária de farinha para o pão. A moagem era uma tarefa árdua, rotineira, geralmente realizada por mulheres logo pela manhã ou no final da tarde. Então, com base na narrativa, Jesus sintetizou que o moinho é a palavra de Deus e as mulheres são a igreja, isto é, duas no moinho, uma será levada e a outra será deixada, uma prudente e a outra nécia. Então, Jesus explicou que o moinho é a palavra e a farinha que era feita do trigo seria que as mulheres deveriam fazer pela manhã ou pelo final da tarde, para se alimentar. Como Jesus discorreu em João 5:39, examine as escrituras porque vocês cuidem ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é uma narrativa para o entendimento dos discípulos e da igreja. Então Jesus dissertou dizendo em Mateus 24:42 ao 44, vigiem, pois, porque não sabem a que hora há de vir o seu Senhor. No entanto, considere isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Por isso, estejam vocês apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensa.